Pedro Santana Lopes é convidado da edição da noite. Doutor, muito boa noite. Boa noite. Concorda com a decisão do Governo de decretar requisição civil? Concordo, mas devo sublinhar que entendo que o caderno de encargos, que o Governo diz que vai ter pronto em janeiro, já devia estar pronto. Não sei porque é que não está, onde haver razões, mas faz falta o caderno de encargos. Porquê? Entre outras razões, nas condições gerais da privatização, o Conselho de Ministros definiu que seriam privatizados 66%, dos quais 5% ficariam para os trabalhadores. Isso foi sempre uma regra que esteve presente nas várias hipóteses de privatização da TAP. É algo com que os trabalhadores sempre contaram e, não considerando eu que os trabalhadores defendem só posições meramente egoísticas, admito que pensem no interesse geral da TAP, tenham uma opinião diferente, mas com certeza que esses 5% que está previsto que os trabalhadores possam subscrever na privatização tem importância na negociação para ter lugar. Ora, uma coisa, o Ministro disse hoje, se levantarem a greve, os sindicatos podem influenciar o caderno de encargos. Eu julgo que tinha sido mais importante ter já o caderno de encargos em cima da mesa quando se diz nós negociamos se levantarem a greve. E se levantarem a greve podem influenciar o caderno de encargos. Mas se o caderno de encargos estivesse em cima da mesa, se calhar levantava-se a greve. Também não concordo com o PS quando o PS, depois de ter sido o partido que fez 2 requisições civis, vem dizer era bom terem chegado a um acordo e não fala da requisição civil. Acho que é oportunismo político. E, portanto, acho que há falta de razão de todos os lados quando toda a gente devia estar cheia de razão tanto quanto possível. Compreendo que o PCP e o Bloco, por uma questão de princípio, se oponham à privatização, mas sobre a privatização devo dizer que não vejo razão nenhuma, pelo contrário, por muito que nos custe, para Portugal ser praticamente o único país do continente onde se insere que possa ter uma companhia protegida com capitais públicos. Não vale a pena citar mais vezes os exemplos, Reino Unido, Espanha, França, Suíça, Bélgica, Holanda, tudo, Alemanha, tudo vive na base de companhias aéreas privatizadas. Nós somos o país com as dificuldades que se conhece, é muito difícil termos condições, de facto, para mantermos uma companhia pública, por muita pena que isso nos causa, e eu durante muitos anos opus-me, por princípio, a essa privatização. Temos hipótese de, num caderno de encargos, obrigar futuros donos da empresa a manter linhas que são importantes no âmbito da lusofonia? Devemos ter. Acho essencial que tenhamos. Esta questão levantada pela deputada Catarina Martins é importante e eu julgo que a privatização e qualquer alienação da TAP deve ter esse requisito essencial no caderno de encargos. Porque senão é uma privatização que retiraria valor nacional a vários níveis. E por isso que a manutenção do hub em Lisboa, das operações aqui, a manutenção de rotas, a resolução da questão da empresa manutenção no Brasil, há várias matérias que têm que constar do caderno de encargos como condição para compra essa manutenção, porque um dos nossos ativos principais é de facto esse conjunto de rotas que deve ser sublinhado, foi também muito conseguido por esta administração ainda em funções, pelo engenheiro Fernando Pinto, para o Brasil, para outros países da América Latina, para a África há muito tempo que as temos, mas temos-la alargado, e para outros destinos no mundo. E, portanto, o Governo tem de ter a coragem de pôr no caderno de encargos como requisito essencial a manutenção dessas rotas. E como está previsto que os outros 34% só possam ser privatizados no caso de o comprador cumprir com as condições que estão estabelecidas, se for definido juridicamente como um requisito inultrapassável, eu julgo que quem vier a comprar a TAP está mesmo obrigado a cumpri-lo se quer acalentar a esperança de ter os 100% da companhia. O facto desta semana a Comissária Europeia para esta área ter deixado ali um cenário que permitia a Portugal apoiar a TAP, deve ou não ser pensado como uma possibilidade? Eu acho que já não é questão de ser tarde, quer dizer. As normas europeias permitem uma intervenção de capitais públicos em caso de reestruturação profunda da empresa. E essa reestruturação profunda, como foi dito várias vezes, não é ameaça de despedimento, mas levaria de certeza absoluta, aí sim,
Eu devo dizer, eu temo mais pela manutenção das rotas, como pela manutenção de postos de trabalho, no caso de nos sujeitarmos às regras europeias, do que no caso de nos sujeitarmos a uma privatização com o caderno de encargos definido principalmente pelo governo português. E se vier a nossa grande amiga Europa dizer-nos o que é que nós temos que fazer para poder haver capitais públicos lá e para salvaguardar a concorrência, eu tenho a certeza absoluta que os danos serão maiores numa fase como esta do que num processo de privatização. Estou convencido disso. Portanto, a chave do sucesso está, de facto, no caderno de encargos que vier a ser feito. E eu, para esse, acho que o Governo deve trabalhar no sentido de um consenso com a oposição, para além dos sindicatos e dos vários intervenientes. Com a oposição. Não vou dizer que é uma matéria de regime, mas é uma matéria de óbvio interesse nacional. E o interesse nacional, quando é óbvio, deve ser partilhado com mais forças políticas do que aquelas que estão no Governo. Obviamente que uma das preocupações dos sindicatos e dos trabalhadores tem a ver com a possibilidade de despedimentos, no caso de um cenário de privatização. É possível um caderno de encargos impedir o futuro proprietário da empresa de a reestruturar? Não, mas é possível impor normas que garantam que só reduza a força de trabalho em condições eventualmente mais gravosas do que aquelas que estão previstas na lei geral. E, portanto, podem ser estabelecidas condicionantes para uma reestruturação que implica a redução da força de trabalho. E lá está. Tudo isso, o que nós gostaríamos todos era de ver as várias partes sentadas à mesa, sem condições prévias, a dizer, muito bem, vamos então lá falar de tudo. E se o Governo está mesmo firmemente decidido a levar para a frente a privatização, qual é o interesse de manter o caminho de parte a parte, que leva à desvalorização da companhia, à perda de ativos? Aí sim, se calhar, quanto mais cada milhão de euros que perdemos hoje em dia, mais um passo está a dar para 10 ou 15 postos de trabalho se perderem no futuro. Porque, quer dizer, podemos discordar da opção da privatização, mas este Governo tem legitimidade política, vai concluir o seu mandato para levar por diante. O secretário de Estado, Sérgio Monteiro, anda a trabalhar nisso há anos. Houve a primeira fase que falhou, agora a segunda diz-se que não volta para trás. Eu acho que era do interesse, com franqueza, de todos, e dos sindicatos, de todos os trabalhadores, mesmo aqueles que não estão na plataforma sindical, como o pessoal navegante, o pessoal de cabine, que ainda fez uma greve recentemente, mas que não está agora neste movimento. É do interesse de todos essa assunção das negociações. Mas, infelizmente, não vemos... Deixa-me dizer-lhe uma coisa. Esta requisição civil, ainda agora vim a ouvir no carro, na rádio, que, de facto, consiga produzir bons efeitos para a recuperação de prejuízos que podem ser considerados já irreversíveis, porque há operações que dificilmente poderão ser levadas por diante. E, por exemplo, imagina hotéis pagos, vinha a ouvir falar o presidente da Associação de Agências de Viagens no Brasil, muitos hotéis reservados, já tudo pago, e que se de facto não conseguir cá já avião, isso é perdido e os danos já não vêm para trás. Portanto, esta requisição civil é algo que eu também, em certa medida, tenho pena que não tenha acontecido mais cedo para ter mais efeitos úteis do que aqueles que pode vir a ter. Houve, entretanto, muitos cancelamentos. Em relação a este processo de privatização, só ainda não falámos sobre a data. Embora tenha acabado de dizer que o Secretário de Estado está a trabalhar há muito tempo sobre isto, sim, e que o Governo tem legitimidade política, obviamente que tem. Mas vamos entrar num ano, aliás, o período de eleições já começou, nós já sentimos o ambiente eleitoral no ar. Com certeza que isso tem influência. Um processo de privatização não se faz de um dia para o outro. Na reta final de um governo faz sentido fazer uma operação com esta dimensão e com esta importância? Eu vou dizer, para ser justo, e porque sei de conversas que tenho mantido, o governo ponderou tudo isso, mas foi a profunda preocupação com a necessidade de capitalização da TAP que levou o governo, mesmo nesta fase, a decidir levar para a frente o processo de privatização. Não foram razões de obsessão liberal ou de obsessão privatizadora. Eu sei que o Governo ponderou isso, porque só se fosse inconsciente é que não ponderaria. Quer dizer, é de facto um ano muito difícil para fazer privatização. Eu não comento inconfidências se disser que cheguei a ouvir o Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, dizer que obviamente isto tinha um prazo útil, e o prazo útil é este em que estamos para o processo de desenrolar. Era o mês de outubro, tudo, para o processo de facto tomar a decisão, vai ser feito ou não vai ser feito. Tomou-se a decisão.
Não é a melhor altura, tinha sido melhor no primeiro ano, mas a empresa precisa desta solução como de pão para a boca. Eu disse, não tenho dúvidas, e volto a repetir, por que razão haveríamos de ser o único país da Europa em que nos inserimos a ter uma companhia de bandeira pública, ao contrário de todos os outros países que as têm privadas. Deixe-me perguntar-lhe sobre a Comissão de Inquérito ao BES e para saber se tem assistido. Tanto quanto posso, vou ouvindo, às vezes tenho a televisão baixa e vejo pelas expressões faciais que algo de importante se passou e ponho para trás e vou ouvir, como ainda hoje ouvi, há alguns momentos ali de... Álvaro Sobrinho. Sim, há alguns momentos que me pareceram importantes, há algumas questões que foram postas, e pronto, em que Álvaro Sobrinho acabou muitas vezes, pelas partes que eu vi, por invocar o sigilo bancário. Mas, curiosamente, há uma nota que importa sublinhar, de facto, e que eu vi a jornalista da SIC também, julgo que foi da SIC, sublinhar à tarde. Ele não atacou, não veio atacar ninguém, que eu tenho ouvido. Ele não atacou, nomeadamente, Ricardo Salgado, que eu tenho ouvido, e a família Espírito Santo. Não foi esse o tom das declarações dele. Disse aquilo que Ricardo Salgado sabia, disse, de facto, que Ricardo Salgado estava a par daquilo que se passava no BESA, que Ricardo Salgado estava a par do tal fundo de investimento imobiliário dos 900 e tal milhões de euros, quando um deputado do PSD, que hoje ouvi fazer boas intervenções e questões, como a deputada Mariana Mortágua, Manuel Tiago Ouvimentos e o do PS Manuel Santos, esquece-me o nome completo dele agora, mas julgo que a generalidade eu devo dizer, acho que a Comissão de Inquérito, nas partes que eu vi hoje, excelente nível nas intervenções todas. E a deputada Cília Meirelles também. Já tem aí o nome do deputado do PS. Estou a tentar lembrar-me. É um deputado, enfim, dos mais promissores, tem sido apontado como grande valor e tem liderado esta participação na Comissão de Inquérito. Não vou conseguir lembrar. Álvaro Sobrinho é de facto uma peça-chave, mas a conclusão que tiramos de hoje também das suas declarações é o sublinhar desta notícia ter avançada pela SIC, e julgo por si, pelo José Gomes Ferreira, enfim. Relatório. Forense. Da auditoria forense, que o dinheiro não chegou a sair de Portugal. E Álvaro Sobrinho hoje deu a entender isso também. Deu a entender isso. E a questão é esta, Ana. É a primeira vez que eu julgo que está a acontecer. Eu acho que os investigadores devem estar. Eu aqui há 2 semanas, no programa com António Vitorino, quero aqui saudar que esta semana não podemos estar juntos aqui, mas eu sublinhei, isto é um pouco insólito, esta investigação parlamentar toda começa antes do desenvolvimento do processo judicial. E não disse isso por acaso, é que eu acho estranho. Tempo houve em que não podia haver comissões parlamentares ao mesmo tempo que decorriam esses processos judiciais. Agora, o que é que está a acontecer? Imagine, tudo o que o Álvaro Sobrinho disse agora, o Rito Chiardi, os outros, o Ricardo Salgado, os investigadores agora estão munidos deste instrumento de investigação, que é ouvirem primeiro no Parlamento tudo o que os senhores estão a dizer uns dos outros. Eu acho que já foram produzidas declarações importantes para a investigação judicial. A Comissão de Inquérito não tem poderes para ou mandar prender, ou mandar deter, ou prisão preventiva, ou para libertar, ou seja o que for, mas o que ali está tem utilidade para os investigadores, para o Ministério Público, pode ser enviado para eles ouvem e podem tomar nota para as conclusões a que estão a chegar. E este dado do dinheiro do BESA não ter, ou supostamente do BESA, ou para o BESA, não ter chegado a sair de Portugal, ter ido para financiar outros projetos, empresas exportadoras, até ouvi pôr a questão, e a ESCOM, o deputado Manuel Tiago, poderá ser uma dessas empresas exportadoras, e o Álvaro Sobrinho ter dito que sim. Quer dizer, há aqui, é a primeira vez que se vê, acho eu, uma comissão parlamentar estar a produzir deste modo trabalho interessante para os investigadores. Antes de qualquer diligência judicial mais complicada ser levada por diante. Quanto tempo é que isto decorrerá assim? Não sei, porque veja, imagine que da parte dos investigadores havia alguma diligência no sentido de deter preventivamente alguém, ou chamar pessoas para mais declarações, novos depoimentos. Ricardo Salgado foi chamado a depor no âmbito do processo Monte Branco. E não por causa destes casos diretamente. Mas vamos perguntar assim, será que as diligências judiciais só começarão quando acabar a Comissão de Inquérito? Ou decorrerão ao mesmo tempo? E se correrem ao mesmo tempo, algum dos que está a ser ouvido ou tem que ser ouvido ficará impedido eventualmente? Imagino que era decretada uma prisão preventiva, o que eu não desejo a ninguém, mas desejo que se faça justiça. Esta relação entre o poder político e o poder judicial é posta desta maneira pela primeira vez. Este dado, recolhido pela SIC, e que hoje Álvaro Sobrinho confirmou,
pode ser eu não digo um volte-face, mas é um corrigir de rota importante no âmbito da investigação de Tom Cruise. Porque até aqui dizia-se, não, o dinheiro esteve lá, o dinheiro foi distribuído, dizia-se, pela elite ou de lá, ou alguns da elite de cá. O Presidente Eduardo Santos deu a garantia e retirou, porque é que será? É porque há alguma relação com esse movimento. E agora diz-se, não, o dinheiro não saiu de cá. Isto é uma nova pista, é um novo caminho na investigação, que eu não sei se a investigação judicial já tinha. A investigação judicial das forças de investigação, as entidades estão caladas. Pelo menos no debate político e no debate público não era nesses termos que se falava sobre o assunto. E é sem dúvida muito significativo. São momentos impressionantes que estamos a viver hoje. E já que devemos estar a acabar o nosso tempo... Mas eu ainda tenho aqui um tema, gostava de lhe fazer uma pergunta ainda. Uma pergunta, e eu posso só mencionar outro num instante. Eu queria sublinhar a importância do que está a passar entre os Estados Unidos e Cuba, também por iniciativa do Papa Francisco. Apesar da resistência dos setores mais conservadores, os republicanos e outros, acho que o tempo não vai voltar para trás nisto. E a força, quer dos laços, da força dos direitos humanos, a força dos laços económicos, a força do Papa, a força do simbolismo da sua intervenção, que ainda começou com Bento XVI, marca, de facto, nós estamos a viver um tempo que merece ser sublinhado pela sua importância para a paz no mundo e para a nova fase que queremos que também seja vivida na América Latina. Obama, que não tem estado feliz neste segundo mandato, eu acho que marcou muitos pontos com a coragem deste gesto. Provavelmente será a principal marca, pelo menos em termos de política internacional, do seu mandato. É um gesto que fica para a história e queria sublinhá-lo hoje. Ora, vem aí um tema onde eu não costumo ter muita sorte consigo, mas vou arriscar. Marcelo Rebelo de Sousa, hoje, no Jornal de Notícias, aparecia numa sondagem como o principal nome que a direita, ou o nome mais forte que a direita pode levar a presidenciais, embora não se saindo muito bem se os cenários à esquerda forem... Com o António Guterres e com o meu parceiro de base, António Vitorino. A sondagem é Jornal de Notícias e as sondagens são para acreditar na sua validade, mesmo que depois a realidade as venha a corrigir um bocado. Agora, há um ponto que é incontestável. Marcelo Rebelo de Sousa aparece em todas as sondagens como a pessoa melhor colocada no centro-direita para ser o candidato à presidência da República. Isso não significa que tenha que ser ele ou que só possa ser ele. Eu lembro sempre Mário Soares partiu com 8% e não se importou de se lançar, e Jorge Sampaio lançou-se como candidato, mesmo havendo outros que se calhar tinham melhor posição ou que o seu partido preferia. Agora, isso é inquestionável e, portanto, é por isso que eu tenho repetido a frase: Marcelo Rebelo de Sousa está em primeiro na fila da legitimidade para tomar a decisão. Ele diz que só quer tomar a decisão lá para outubro e isso pode eventualmente prejudicá-lo. Agora, que é incontestável que Marcelo Rebelo de Sousa é a pessoa que nos estudos de opinião aparece melhor colocado, sejam sondagens ou algo parecido com sondagens. Acho que este estudo que vem estes dias agora é sobre duelos, portanto, entre vários candidatos. 4 à esquerda, 4 à direita. Mas da conclusão que se tira é que Marcelo é o melhor colocado. E isso dá-lhe uma grande responsabilidade, põe-lhe uma grande responsabilidade em cima dos ombros, porque imagino que ele dizia agora: sim senhor, então eu sou candidato. Quem iria, isso impediria outros candidatos de avançarem? Eu sou daqueles que continuo a desejar que Portugal aí seja como França. Na primeira volta, vários candidatos à direita. Olha, se os 4 à esquerda e 4 à direita fossem candidatos, eu ficava muito contente, mesmo que eu não pudesse ser. Ficava muito contente porque isso é bom para a clarificação do sistema político e para o funcionamento do sistema de governo. Dr. Pedro Santana Lopes, muito obrigado. Obrigado. Se não nos virmos antes, um bom Natal. Bom Natal para si e para todos os espectadores e para todos que aqui trabalham. Muito obrigado. Obrigado. Até breve.